Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. E bom, vocês já devem saber do vídeo anterior que isso aqui é uma continuação. Eu tô resumindo agora o episódio 2 da segunda temporada de Hanako, basicamente. O primeiro vídeo já saiu, então pra quem quiser pode ver lá, tá bom? E não me julguem por eu ter falado naquele vídeo que eu ia falar dos 3 episódios, só que eu percebi que não ia dar tempo de falar dos 3, então eu decidi separar o vídeo em 3 partes. Onde na primeira parte eu falo do primeiro episódio e, bom, vocês entenderam, basicamente é isso. E, bom, pra não dar muito trabalho pra mim, eu acabei separando os vídeos, basicamente. E é isso, não tem muito o que dizer não. A outra coisa é que eu ainda vou usar a imagem do mangá pra falar algumas coisas. E vai ser complicado usar elas nesse episódio, por conta que tem muita cena que foi um pouco alterada aqui. Então vai complicar um pouco eu. Mas basicamente é isso. E bom, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, porque eu tenho que estar dando trabalho. Logo depois que eu terminar esse vídeo aqui, eu vou fazer o episódio do episódio 3, por conta na época que isso aqui saiu. E bom, em geral é isso. Agora fiquem com o vídeo de eu resumindo o segundo episódio da segunda temporada de Hanako-kun. Continuando onde a gente parou, em resumo, no episódio passado foi revelado que Akane Aoi é o mistério número 1, o que para o tempo, basicamente. Logo depois disso, ele e o Hanako começam a ter um tipo de discussãozinha, um pouco. E até a gente vê que a Aoi, coitada, ela acabou desmaiando por conta do choque, né? De um lustre quase ter caído na cabeça dela. E o Akane disse que não poderia perdoar. E antes deles conversarem, ele vai ter que cair na porrada com o Hanako pra resolver, né? Até que a Shiro acaba impedindo. E o Akane estranha, né? Por conta que o tempo dela tava parado, então não faria sentido. Até que do nada o lustre acaba caindo. E com isso também o Koa também é descongelado, já que o tempo tava parado, né? No caso. E pelo que parece só dura 5 minutos. E logo depois disso, o povo começa a reclamar por conta do barulho do lustre. Aí o Akane, pra não encrencar a Oi, decidem que é melhor eles saírem dali. Na próxima cena eles já estão na enfermaria. E aí logo depois mostra que a coitada da Oia realmente acabou desmaiando. E dá até dor da bichinha. E assim o Kou fala dizendo pro Hanako que ele exagerou e esse tipo de coisa. E o Hanako fala dizendo que se o plano desse errado, ele ia salvar ela. Até que o Kou pergunta uma coisa bem interessante. Perguntou de como o Hanako sabia que o Akane era um mistério, sabe? Aí o Hanako falou: não tem no episódio passado onde o Akane meio que deu um tabefe na cara da Yashiro? Então, foi naquela hora que o Hanako percebeu isso, que o Akane era diferente. É por conta que não é um humano normal que vai conseguir tirar um fantasma possuído o corpo de alguém, sabe? Então o Akane com certeza não era normal por ter conseguido fazer essa proeza. Então o Hanako já desconfiou na hora, basicamente foi isso. Logo depois disso, a Yashiro fala dizendo que nem esperava por isso que o Akane seria o mistério que para o tempo. Ele até próprio fala também dizendo que nem ele esperava que viraria. Ele também fala dizendo que foi obrigado meio que fazer esse contrato com eles. E ele fala também que a Yashiro é um tipo de vítima, já que ela também podia ter sido meio que obrigada. E assim é explicada a história de como o Akane virou o cara que para o tempo. Foi ano passado, quando ele tinha 12 anos, e a Aoi também, quando ele se declarou. E basicamente foi até que simplesinho. Ele se declarou, ela recusou ele. Só que ela falou dizendo que se um dia ele por acaso fizesse o coração dela palpitar, talvez ela podia pensar no caso dele. Até que bom, você pode pensar, um clima fofinho, né? Sim, por enquanto. Porque logo depois disso, a Oi passa de um lado do caminhão, tá cheio de negócio de vidro, alguma coisa assim. Aí, pelo que parece, a Mirai, encapuzada, sei lá porquê, acaba meio que adiantando o tempo daquilo ali e acaba quebrando aquilo ali. Ia cair em cima da Oi. E é naquele momento, o Akane, a única coisa que ele desejou era parar o tempo. Foi a única coisa que ele conseguiu desejar. Até que o Kako aparece e pergunta se ele queria ter o poder de controlar o tempo. Até que logo depois disso, o Akane acaba falando que descobriu que tudo aquilo foi a armação deles. É por isso que ele fica tão bravo que ele até esmurra a parede, pra vocês terem ideia. Mas logo depois disso, ele começa a explicar algumas coisas interessantes. Tipo que o relógio dele pode sim parar o tempo, só que só 3 vezes por dia e a cada 5 minutos. Só 3 vezes e nada mais que isso. Ou seja, toda vez que ele parar o tempo é só por 5 minutos. Basicamente foi isso. Outra coisa que ele também explica é que ele vira um humano normal quando tira o relógio. E também tem outra coisa, ele fala que quando usa óculos ele não consegue ver seres sobrenaturais. E é por isso que ele não conseguiu ver o Hanako antes. Logo depois disso, o Akane pergunta o que o Hanako queria com ele, esse tipo de coisa. E o Hanako tá prestes a falar o que ele queria. Só que aí do nada eles escutam um outro grito, alguma coisa assim e tal. E tava vindo lá do pátio, eu acho, alguma coisa assim. E aí ele vê que metade da escola já virou um bando de velhinho. Tem até um povo tomando chá ali. Até um amigo deles acaba virando um tipo de velhinho. Logo depois ela aparece, Mirai, ou Futuro, como preferir, não sei.
Logo depois disso, bom, a Akane tá tentando pegar ela, só que ele não consegue. Aí o Hanako fala, então eram vocês que estavam envolvidos nessa parada toda, né? Aí o Akane fala dizendo que sim, eles estavam envolvidos. O motivo, bom, é que Mirai, como ele chama ela, né, já que ela não tem nome, acabou meio que fugindo, já que ele deixava ela presa na fronteira, já pra ela não tocar em nada, esse tipo de coisa, porque senão podia dar ruim e ela podia adiantar alguma coisa. Então ele deixava ela presa na fronteira. Bom, logo depois disso, ela acabou fugindo essa manhã. Deve ter sido isso. Logo depois disso, o Hanako fala dizendo que, bom, ele quer capturar ela e, bom, eles querem capturar ela também. Então, por isso, faz uma aliança. Só que o Akane já vira a cara e não quer saber disso. E aí a Shura até pergunta se ele não gosta de fantasmas, esse tipo de coisa. E ele confirma. Ele os odeia. Odeia com todas as forças. Tanto que ele até pergunta pra Yashiro por como ela consegue aguentar o Hanako, sendo que o que ele fez com a Oyo ali outra hora. Só que a Yashiro até tenta defender, dizendo, olha, mas ele tinha um plano, essas coisas. Só que o Akane não concorda. Ele fala dizendo que, mesmo de qualquer jeito, ele é um bicho que tá morto. Então não faz nem sentido. E ele, por cima, é um assassino. E fala dizendo que não importa o quão bom moço ele seja, ou com coisas ruins ele não faça. Nunca vai ser desfeito o que ele fez, já que ele matou uma pessoa. E além do que, ele não sabe o sentido mais de estar vivo e nem sabe o peso de uma vida. Basicamente é isso, é uma conversa bem pesadinha até. Inclusive eu prefiro ela no mangá. Mas logo depois disso, o Akane fala dizendo que mesmo assim, toda ajuda para capturar Mirai vai ser necessária. Então aceita a ajuda do Hanako. E o Hanako ainda fala que ele é o tipo de humano favorito dele. E bom, assim começa. Bom, agora que começa o rolê inteiro. Tá, mas vamos explicar primeiro uma coisa. Antes de eu continuar o resumo de uma coisa, eu tenho que falar uma outra coisa. Essa outra coisa é que uma coisa que eles cortaram e adiantaram ao mesmo tempo. Os caras são malucos, é sério. Eu não entendo. Essa adaptação de Hanako tá bem confusa. Então, esse corte acontece na próxima cena. Nessa próxima cena em específico, no anime, tá? No anime, acontece que o Kou e o Hanako tem mais foco neles dois. E aí o Hanako fala pro Kou não deixar a Mirai tocar na Yashiro. Aí o Kou pergunta por quê. E o Hanako falando que não era nada, basicamente. Que seria uma pena a Yashiro ficar tão velha. E o Kou sabe que ele tá mentindo ou alguma coisa assim. Isso a cena no anime. Essa cena no anime, tá? Mas no mangá é totalmente diferente. No mangá, a cena gira em torno do Hanako lá todo deprimido. Sim, deprimido. Ele fica deprimido com as coisas que o Akane falou. E basicamente o Kou vai lá e dá um tipo de consolo pra ele. Vai lá e fala dizendo se ele ficou afetado com isso. E o Hanako diz que não. Só que logo depois eles escutam um barulho. Que era de alguma coisa mastigando. E era a Mirai. Isso tudo no mangá, tá? E sim, essa cena do Kou e do Hanako, dele falando pra a Mirai não tocar na Yashiro, só acontece depois no mangá, mas por algum motivo eles adiantaram aqui. Eu também não sei o porquê, mas era só isso mesmo. Vamos continuar com o resumo, vai. Continuando, basicamente foi o que eu falei ali ainda agora. A Mirai tava lá dentro de uma sacolinha de doces e ela realmente estava ali na sala. Bom, o povo até tenta pegar ela, só que não dá certo, já que essa bicha é rápida. Só que uma pessoa consegue pegar ela, sim, o Kou. O Kou acaba pegando ela meio que pelo cabelo, alguma coisa assim. E com isso ela acaba ficando brava e adiantando o tempo dele. E sim, ele acaba ficando mais velho. Só que não da forma que a gente esperava, ele não vira um idoso. Não, ele não vira um idoso. Ele vira um cara tipo o Teru, basicamente. Ele vira outra cópia do Teru. Tanto que até o Akane pensa isso um pouco. E todo mundo fica chocado. Antes que vocês perguntem de como ele não virou um idoso, é bem simples. É por conta da linhagem de exorcista dele, o que acabou impedindo de ele ficar um velhinho. Logo depois disso, a Yashiro, vendo o que aconteceu com o Kou, ela mete o corridão pra ir atrás da Mirai, pra Mirai transformar ela em uma bela moça de belas pernas. O coitado do Hanako nem conseguiu impedir ela. Mas no final de tudo, ela não consegue achá-la. E ainda assim, bom, fica lá deprimida porque não conseguiu. Até que o Kou, mais velho, acaba falando que ela é fofa do jeito que ela é. E ela vai fica atrás do Hanako por conta que ela pediu pra ele se afastar dela. O porquê? É bem simples, é que ela meio que podia se apaixonar pela versão mais velha do Kou. Alguma coisa assim. Logo depois disso, eles começam a bolar um tipo de plano para capturar a Mirai de vez. Logo depois disso, a Yashiro pergunta quais são as fraquezas da Mirai pro Akane. E o Akane fala essas fraquezas, que no caso são: ela arruma o cabelo, ela gosta de fazer isso, e ela faz bem rápido, é gulosa e não tem nada na cabeça. Tipo, nada mesmo. Aí a Yashiro fala que vai ser fácil, que nem ela pega o desfilador escuro, que é o nome do hamster dela, pra quem não sabe. Sim, ela tem um hamster com esse nome, não sei porquê. Mas em si, eles botam um plano lá, até que logo depois corta pra uma cena da Mirai, dela andando lá pros corredores, esse tipo de coisa, até que ela vê uma trilha de doces e começa a seguir, já que ela é muito gulosa.
Até que, bom, felizmente era um plano e, bom, eles conseguiram capturá-la. E era uma armadilha e finalmente conseguiram prendê-la. E de boa lá, o Kyo usou uma habilidade lá que não é que nem o Teru, mas ele conseguiu usar. É bem da hora a habilidade até. Logo depois disso, é explicado que a Yashiro bolou esse tipo de plano para o desfiladeiro escuro, para conseguir capturar ele. Esse tipo de coisa. A única dificuldade foi prender os Mogeki. Logo depois disso, o Akane vai lá para o tempo e de boa. Até que a Mirai faz uma coisa. Ela fala dizendo que como último espetáculo, ela vai aumentar o tempo da Yashiro e deixar uma moça muito bonita. E aí ela faz isso. Só que logo depois, por algum motivo, o corpo da Yashiro cai no chão e a gente não sabe o porquê. Até que a Mirai fala: Senhor número 7, eu tentei avançar o tempo dela, só que não deu. Significa que ela não tem mais tempo de vida? Depois disso, o Cole pergunta o que a Mirai quis dizer com esse negócio de não tem mais tempo. Até que logo depois o Kako aparece e reverte a idade do Cole e mostrando que ele é o líder dos 3 guardiões do relógio. Basicamente é isso. Até que o Cole volta pro foco e pergunta o que aconteceu com a Yashiro. Até que o Hanako fala dizendo que pediu pra ele não deixar a Mirai tocar nela. Basicamente é isso. E o Cole já fica mais preocupado ainda. Até que o Hanako finalmente explica o que tá acontecendo. Ele explica que a Yashiro não tem um tempo para ser avançado. A Mirai tentou avançar, só que não tinha. O que significa que a Yashiro não tem mais tempo. E em meio de um ano, talvez, 1 ano e meio, a Yashiro vai morrer. Basicamente é isso. E o Hanako já deixa claro que não tem nada a ver com o contrato que a Yashiro fez com ele. E sempre foi o destino dela. Inclusive, ele até explica os 2 tipos de pessoa que pode invocar. No caso, as pessoas que têm um sexto sentido muito forte, tipo o Kou, que é um exorcista. E no caso da Yashiro, que são pessoas que cuja morte não esteja longe. Alguma coisa assim. O Kou fica bravo, né, por conta da indiferença do Hanako em falar isso. Só que o Hanako fala, como é que eu deveria reagir? Eu deveria falar, tipo, viva hoje como se não fosse viver amanhã. Esse tipo de coisa, palavra motivacional. E o Hanako fala dizendo que isso não importa pra ele, porque ele já tá morto. Não faz diferença. O Kou fica mais bravo ainda se ele estiver falando sério. E o Hanako fala dizendo que na maneira dele, ele tentou fazer a Yashiro viver a vida dela de boa. E basicamente é isso. Logo depois disso, o Hanako encurrala o Kou, tira a arma dele e fala dizendo pra o carinha que volta no tempo, bom, voltar o tempo da escola inteira naquele dia, pra que aquele dia não seja mais como, bom, aconteceu, né? A Mirai até fala que vai ser como se aquele dia nunca tivesse existido. O Kou já fica desesperado e fala dizendo que as memórias também ele vai acabar perdendo por conta disso. E o Hanako fala, o que vai ser ótimo, por conta que você não vai precisar mais lembrar daquela situação e vai continuar se divertindo. O Hanako também fala, dizendo que a Yashiro tem esse tempo de vida, assim, definido desde o dia que ela nasceu. Então não tem como alterar. Não tem como mudar uma coisa que já vai acontecer ou aconteceu, sabe? O Kou deve saber muito bem disso, ele fala. Tanto que o Kou deve estar falando, você está falando isso por conta do Mitsuba, né? O que aconteceu com ele, basicamente. Com isso, o Hanako deixa claro que o Kou não pode fazer nada. Então é melhor ele só esquecer de tudo e fingir que nada aconteceu, basicamente. Nada. Só que o Kou fica bravo e fala dizendo claramente que dessa vez, sabendo que a senpai dele vai morrer, ele vai fazer o possível e não vai desistir de salvar ela. Ele não vai desistir nunca, mesmo que seja impossível. O Hanako fala dizendo que falar é fácil, né? E o Kou fica mais bravo ainda, até que o Akane se intromete na conversa, dá um ultimato no Hanako, quase matando o cara, e fala dizendo que quase nada é impossível, a não ser que você acredite em fazer isso. E assim como ele não desiste de conquistar a Oi ou chamá-la pra sair, ele fala dizendo que ele e o Kou estão tentando fazer, tipo, o impossível. E fala que vai abrir uma exceção, já que ele só usa o negócio de parar o tempo pra ajudar a Oi. Só que dessa vez ele vai parar o tempo do Kou como uma exceção pra ajudar ele. Basicamente é isso. E assim os dois vão meio que fazer o impossível pra ajudar eles. Inclusive o Hanako, na hora que tá voltando o tempo lá, ele fala que conta com ele. Ou seja, o Hanako realmente se importa com a Yashiro, mesmo ele dando uma de bestada aqui, dizendo que não se importa, basicamente. Logo depois disso, tudo volta à normalidade, tá tudo de boa. Até que o Teru aparece pra confortar o Akane pela bagunça que os Mistérios do Tempo fizeram na escola. E ele não pode deixar isso passar, esse tipo de coisa. E bom, o Akane acaba se ferrando por conta disso e é uma cena bem engraçada. E o Ko até tem que impedir. Logo depois disso, a Yashiro se questiona sobre o negócio de Yorishiro, esse tipo de coisa. Só que ela decide deixar isso pra depois e perguntar pro Hanako depois da aula. A última cena mostra o Hanako observando o céu e esse tipo de coisa. E assim acabou o episódio 2. E bom, gente, era isso.
Muito obrigada por ter assistido até aqui. Amo muito vocês. Deus abençoe vocês grandemente. E bom, até o próximo vídeo. Isso aqui deu trabalho.